Pessoal, seguindo aqui com o nosso curso, hoje nós vamos entrar na nossa aula número 6 e nessa aula nós vamos fazer a integração com o framework, né, com o Spring Boot, no caso que é o framework que nós vamos estar utilizando, tá? Então nós vamos estar atuando aqui nesse módulo aqui de infraestrutura, né, o Infrastructures, e aqui na camada da arquitetura limpa, né, nós vamos estar atuando na camada de frameworks e driver, tá? Que é a camada mais externa. Então aqui a gente vai começar a usar frameworks, a usar bibliotecas externas que até então a gente não tinha feito, né? Eu gostaria também de explicar para vocês que agora que nós finalizamos, né, tanto a questão da camada de core, de use case, de application, e aqui nessa camada nós não tivemos não tivemos biblioteca, não tivemos framework, dependência de banco de dados nenhuma, né? E aí então, com isso, a gente finalizou o core da nossa aplicação, né? Apesar de ter um módulo core aqui, quando eu digo core, é como se a gente fosse pensar numa arquitetura hexagonal, é como se fosse ali o core é, da nossa aplicação, tá? Então, se caso precisasse alterar, por exemplo, o banco de dados, tudo mais, seria a partir de agora, né? Então, o que foi feito nessas três primeiras camadas, vamos dar um exemplo que a gente esteja usando um banco SQL, né? Então, uma SQL e aí de repente a gente decidiu que a partir de agora nós vamos usar um banco NoSQL, por exemplo, o MongoDB, e aí a gente vai fazer as alterações e vai mexer somente no módulo aqui de infraestrutura, tá? Não vamos alterar em nada nessas três primeiras camadas, nesses três primeiros módulos, tá? Dando sequência então aqui, eu gostaria a gente vai precisar fazer mais uma refatoração, tá? Aqui no caso de uso de transferência. Então vai ser até uma alteraçãozinha importante, tá? Uma refatoração, mais uma refatoração que nós estamos fazendo, né? Que é o que, né? Em primeiro lugar, eu vou precisar criar mais um caso de uso aqui. E esse caso de uso, ele vai ser um caso de uso que vai validar o transaction pin, né? Porque a gente criou o transaction pin, mas é, acabamos que nem colocamos ele aqui para validar, né? Se a senha, né, que o pin que o usuário enviou, né, está correto, tá? Então eu vou criar mais um caso de uso aqui, que vai ser deixa eu ver aqui. Vou copiar esse transaction validate use case e vou colocar aqui transaction pin validate, tá? Use case. Ele vai receber uma transaction pin, né? E ele vai retornar um boolean também, tá? Vou organizar os imports aqui. Pronto. Feito isso, né? Agora vamos criar a implementação dele aqui, né? E ele vai implementar de case. Vamos implementar os métodos. Perfeito. Aqui é o método de validate. Aqui na transferência, no transfer use case, nós vamos esperar outra refatoração que nós vamos precisar fazer lá no core da nossa aplicação. Deixa eu vir até aqui, ó, que vai ser no relacionamento, né? Se a gente vier aqui no Notion, a gente criou que o transaction pin ele tem uma relação com o usuário. Mas se a gente for pensar um pouco melhor, o PIN de transação, né, a senha de transação, ela não é bem relacionada ao usuário em si, porque ela não valida nada no usuário, mas ela valida na onde? Ela valida na carteira. Então, é o que vai validar as transações que acontecem na carteira. Então, o ideal seria que essa transaction pin tivesse uma relação com a carteira e não com o usuário. E é isso que nós vamos fazer.
Então a gente vai vir aqui no Transaction PIN, né? Percebe-se aqui que Transaction PIN ela tem um usuário, né? Nós vamos apagar isso aqui, tá? Isso vai ter um efeito dominó, tá? A gente vai ter que alterar lá também o caso de uso de criar usuário, né? A gente vai apagar isso aqui também. Deixa eu vou apagar isso aqui, mas deixa eu só copiar isso aqui para ver se a ideia consegue nos ajudar. Tá? Então vamos escolher aqui usuário. Por onde mais nós temos usuário aqui. Nós temos aqui no outro construtor, né? Perfeito. Acho que agora a gente não tem mais usuário em nenhum lugar, né? Deixa eu escrever user só para ver que não temos, tá? Então é isso, tá? Agora que eu percebi aqui que a gente não fez o equals e hashcode para essa classe, né? Então vamos colocar aqui que pode ser no label somente. O ID também pode ser nulo, né? Então pronto. Perfeito, né? Tinha faltado, né? Tá. Percebe aqui que ele tá apontando que está acontecendo um problema por causa dessa classe, né? E o problema está aqui, né? No caso de uso de criar usuário, como eu disse que haveria. Mas antes de mexer aqui, vamos entrar aqui na entidade da carteira, né, do wallet aqui, e a gente vai criar aqui a relação, então, tá? A carteira ela vai ter uma transaction pin. Perfeito. Vamos ajustar isso aqui. E agora vamos colocar aqui, né? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Aí eu vou vir aqui depois do ID, colocar essa transaction pin. Perfeitos, os construtores aqui estão ajustados, né? Vamos criar os métodos getter, setter. E também não tinha criado o equal hashcode para essa classe. Na verdade aqui eu tenho que selecionar o que não é no label, né? Então, fiz até invertido aqui no transaction pin. Vamos refazer esse hashcode. Pronto.
Perfeito, né? Então, a Transaction PIN ela existe e ela tem uma ligação com agora a carteira e não mais com o usuário como era antes, tá? E aí então aqui o que, que a gente vai fazer? Né? A gente vai colocar aqui dentro do Transaction PIN, a gente vai colocar o usuário PIN, tá certo? Na verdade a gente não vai colocar, né, mas o usuário, né? Vou tirar aqui o usuário, deixar somente o PIN. Só que nós vamos recortar isso aqui e vamos colocar aqui dentro. Deixa eu ver como ficou a ordem disso aqui. Transaction PIN primeiro, depois o balance e por fim o usuário. Aqui ele está reclamando porque ele está reclamando porque o método create aqui ele espera um transaction pin, né? Então agora como esse transaction pin vai ser enviado dentro da carteira, então não tem a necessidade de a gente passar ele, tá? Então é isso, né? Aqui parou de reclamar. Então parênteses, né? Pronto. É isso, né? Então agora aqui na criação do usuário, nós passamos um usuário, passamos a carteira e dentro da carteira a gente passa o transaction pin. Tá? Perfeito. Feito isso, acredito que deve estar tudo certo aqui, né? Agora a gente vai lá no método de transferência, que é o método que nós vamos refatorar. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Vou vir aqui dentro do Transfer Use Case. E aí, então, agora que as carteiras ela tem uma transaction pin, o que, que nós vamos fazer? Outra coisa que a gente precisa fazer, que aqui no transfer também, nós precisamos fazer uma alteração nesse método. Aqui, então, nós vamos receber um pin, né, que é uma string. Perfeito, ele vai reclamar aqui que nós não estamos recebendo aqui, né? Então, vamos colocar aqui também na implementação. Perfeito, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos chamar um método que vai validar esse transaction pin, tá? Então a gente vai vir aqui, vai colocar aqui o private transaction pin validate use case. Vamos adicionar ao construtor, tá? Perfeito, já está feito. E aí aqui nós vamos chamar o método, tá? Transaction pin validate use case ponto validate, e aí nós vamos passar aqui from, né, que é de quem está enviando o dinheiro, ponto get transaction pin. Perfeito. Aqui então vai acontecer a validação da senha. Se caso não passar, o próprio método aqui de validate vai estourar uma exception. E se passar daqui, vai seguir o curso normal da transferência. Aqui eu coloquei esse to-do só para lembrar que eu tinha colocado errado aqui a exception, né? Não é not found exception. Aqui é notification, né? Notification exception. Vou apagar isso aqui. Certo, aqui ele está reclamando porque nós precisamos apontar que esse método pode estourar uma notification exception, né? Então, vamos colocar, né, aqui a notification exception. Pronto, agora o que daria para a gente fazer também aqui é que quando a gente retornar isso aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. If from ponto get transaction ponto get blocked, ou seja, se ele tiver bloqueado, a gente pode já estourar uma exception aqui também, né, que é transfer exception. Vou copiar aqui, né, esses código de enum aqui, e aí a gente só vai alterar a mensagem aqui, né? Vamos
Aí aqui nós vamos criar uma nova categoria, né, de mensagens. Então vamos colocar aqui PIN, né, que é relacionado ao PIN 0001 e vamos passar a mensagem que PIN de transação bloqueado. Vamos colocar o código. Perfeito. Aí aqui a gente coloca essa. Como é uma exceção relacionada ao PIN, talvez a gente possa. Eu acho que o ideal é a gente criar aqui uma exception personalizada para erros de PIN, né? Então, vamos vir aqui no core da aplicação, no pacote de exception. Vou copiar e colar um desses daqui e vamos colocar aqui como PIN exception. Tá? Aí lá dentro de transferência, né, a gente não vai então estourar um transfer exception, mas sim um PIN exception. Vou ver. Achei que tinha copiado, mas não. Então, PIN exception. E aí vamos dizer que agora também esse método pode estourar uma exceção do tipo PIN exception. Agora sim, né? Acredito que a gente tenha validado, né? Ou seja, a gente já vai validar se essa senha de transação está bloqueada, né? Se estiver bloqueada, nós já vamos logo estourar uma exceção aqui. Caso não esteja bloqueada, aí a gente manda essa senha para validação. Tá? Agora sim, acredito que esse método esteja finalizado. Então vamos fechar isso aqui tudo, porque agora nós vamos começar a trabalhar na camada de infrastructure. Lá no Motion, vamos criar aqui uma application, né? Deixa eu colocar aqui uma application, criar um file, application.yaml. Vou copiar e colar isso aqui e vou fazer um local. Eu tinha deixado, né, alguns arquivos de configuração, né? Vamos então agora utilizar ele para poder configurar essa classe aqui, que é a classe onde o Spring vai estar atuando. Eu já tinha deixado as dependências que nós vamos ajustar logo mais. Eu tinha feito vamos colocar isso aqui lá no application. Perfeito, né? Aqui a gente está dizendo que ele vai rodar na porta 8081. Vamos voltar aqui no Notion e vamos pegar aqui agora o application local. Aqui a gente tem a configuração do H2, tá? Do nosso banco de dados que nós vamos estar utilizando aqui para fazer os nossos testes. Aqui também tem, né, uma secret já, né, e um valor de um inteiro aqui para falar que é o tempo de expiração do token que vai ser gerado. E nós vamos utilizar quando nós formos realizar a configuração da autenticação do nosso projeto. Tá? Então, feito isso aqui já está pronto, né? Está feito. E agora a gente precisa ajustar as dependências, né? Então, também deixei, né, um arquivo ali no Notion com as dependências que nós vamos precisar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar o ID do Spring aqui, né? Para dizer que esse projeto é um projeto Spring Boot.
Pronto. Vamos pegar as dependências. Então aqui está as dependências do Spring Boot, a dependência do Alf, do Java JWT que nós vamos utilizar, a dependência do Lombok, do Flyway. Apesar que que nós não vamos usar nesse primeiro momento, né, Flyway, mas para criar migration, mas talvez no final do projeto eu refatore isso e crie. Então já vou deixar ela aqui. Tem o H2, uma biblioteca de commons aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa repetindo. Tem aqui, né, só essa biblioteca de teste que já estava aqui na classe. Pronto, com essas dependências a gente vai fazer aqui o reload aqui no projeto, né, para o Gradle tá baixando as dependências que nós vamos precisar utilizar, tá? Vamos aguardar ele terminar, eu vou pausar a aula rapidinho só para ele finalizar aqui a instalação das dependências. Pessoal, terminou de baixar aqui as dependências, né? Enquanto eu estava esperando, eu lembrei que a gente criou lá, né, iniciou a implementação do caso de uso de validar, né, o transaction pin, mas não terminamos, né? Então, deixa eu voltar aqui no pacote de application. Um outro caso de uso que nós vamos precisar aqui vai ser um caso de uso que vai fazer um update no transaction pin, tá? Por quê? Porque quando o usuário errar a senha, nós precisamos diminuir lá a quantidade de tentativas que ele tem, né? Então a gente precisa vir aqui e criar um método de atualizar essa transaction pin, tá? Então vamos vir aqui no use case, vamos criar o caso de uso. Vou copiar o create transaction pin. A gente não tem, né, um método create transaction pin. Então vamos criar. Então aqui vai ser um update transaction pin. Use case. Ele vai ter um método que vai retornar void. Na verdade eu vou querer retornar o transaction pin. Update. E vamos passar aqui o transaction pin, tá? Tá. Aí aqui no método de validate, ele ficou até com um transfer exception aqui, mas na verdade não é esse. Tá, vamos agora criar essas validações. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui no validate é criar um gateway para ele, né? Então vamos vir aqui.
Vamos injetar lá, né, no caso de uso. Adicionar o construtor. E aí aqui a gente vai chamar esse método, né? Então, transaction pin validate gateway ponto validate e vamos passar o transaction pin. Aqui nós precisaremos criar algumas validações, tá? Então eu vou colocar isso aqui dentro de um if. Faltou o T aqui. Então, ó, se a gente for lá conferir se a transaction PIN está validada, caso não esteja, o que a gente vai validar lá vai ser a senha, né? Se a senha que o usuário digitou está correta, né? Se o PIN que ele digitou está correto. Se não, a gente vai ter que chamar um método de atualizar, né? Então vamos criar aqui, né? O private update transaction pin use case. E aí a gente vai chamar aqui o update transaction pin use case ponto update. E aí a gente vai precisar fazer mais uma coisinha aqui, né? Transaction pin ponto set attemp. Vamos pegar esse set attemp e vamos fazer uma atualização nele aqui. Vamos colocar para ele não receber o argumento, tá? Ele não vai receber a quantidade. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o attemp, vai receber o diz attemp menos 1. Perfeito. Então a gente vai diminuir aqui. Uma coisa que a gente precisa fazer também aqui é validar se esse attemp se esse attemp, primeiro a gente precisa fazer uma validação aqui. If this.attemp for igual a 1, ou seja, ele só tem mais uma tentativa, né? Quando esse método foi chamado, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o this.blocked para true, tá? Else, né? Vamos colocar um else aqui. Aí, else a gente vai fazer uma subtração. Então, se for a tempo igual a 1, a gente vai colocar ele como bloqueado. E vamos pegar o dis.atemp e vamos adicionar a ele 0. Perfeito. Então, se a quantidade de tentativa for igual a 1, a gente vai bloquear o transaction pin e vai adicionar 0 na quantidade de tentativas restantes. Tá? Caso contrário, ele vai subtrair 1. Então vamos voltar aqui, né? E aí a gente só chama o transaction pin set attemp e passa aqui o transaction pin para atualização. Mas a gente vai precisar fazer um else aqui. Por quê? Porque se transaction pin ponto, se der certo, né, a gente vai pegar o transaction pin, vamos criar um outro método lá dentro do transaction pin, né, que a gente vai criar aqui um outro método que vai se chamar, vamos colocar ele aqui como public, ele também não vai ter nenhum tipo de retorno, tá? Update attempt, atualizar attempt. E o que esse método vai fazer? Ele vai fazer o attemp, diz.attemp, receber
3. Tá? Então, se o usuário tiver errado alguma senha, né, tiver errado a senha em algum momento, né, a gente vai chamar esse método aqui de update attempt, tá? Então vamos voltar aqui. Acho que melhor esse nome ficaria um pouco mais sugestivo se a gente colocasse ele como. Deixa eu refatorá-lo. Como restaure, né? Que aí. Pronto, aí tá dizendo que tá restaurando as tentativas, né? Aí a gente passa as tentativas para 3, tá? Em vez de a gente fazer assim, porque senão ele vai querer restaurar a tentativa para 3 todas as vezes, né? Que ele acertar a senha, né? E não é isso que a gente quer, né? Porque a gente só quer restaurar caso a quantidade de vezes que ele tenha seja menor que 3. Então vamos fazer um outro if aqui que vai ser um if transaction é, if transaction pin ponto attempt get attempt for menor que 3. Então, se for menor que 3, aí sim ele vai chamar o transaction pin ponto restore attempt e em seguida vai chamar o método de update transaction pin ponto update, passando aqui o transaction pin, tá? Perfeito. Espero que vocês tenham entendido aqui, né, o que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar, vai receber um transaction pin para validação e a gente vai fazer a primeira verificação aqui. Então, se o transaction pin for, na verdade, eu preciso negar isso aqui, não. Então, se ele for errado, ou seja, se retornar um false, a gente vai pegar o transaction pin e vai chamar o método setAttempt. E o método setAttempt ele vai lá, verifica a quantidade de tentativa que o usuário tem. Se for uma, ele vai bloquear. E se for mais de uma, ele vai diminuir a quantidade de tentativa e a gente chama o método de update transaction pin e salva esse método. E aí em seguida a gente vai fazer o que aqui? A gente vai estourar uma exception, né? Pin exception. Vamos só pegar aqui a mensagem e vamos colocar aqui PIN incorreto. Aqui nessa mensagem, a gente poderia colocar, na verdade, a quantidade de tentativas que o usuário ainda tem, né? Porque aí a interface, no caso, né, se for uma interface web, um aplicativo, seja o que for que estiver utilizando, o front-end que estiver utilizando essa API, poderia mostrar para o usuário a quantidade de tentativas que ainda restam para ele, né? Então, vamos fazer aqui uma pequena alteração. Aqui nós podemos criar então um método que vai retornar essa mensagem já formatada, né? Então vamos vir aqui, ela vai retornar uma string. Vamos chamar de pin 00. Qual que é a mensagem aqui? 001. Pin 001 get message. E aí aqui a gente vai receber um integer que vai ser o attempt, quantidade de tentativas. E aí aqui a gente vai retornar a gente pode criar um string.format aqui, né? .format.
E aí a gente passa aqui o PIN 001 ponto mensagem e o attempt. Certo. Feito isso, certo. E também a gente precisa criar aqui, né, alterar aqui. Na verdade não é o 001, né? É o 002, na verdade, né? Então vamos pôr aqui o 002 e aqui também, né, o 002. E aí aqui dentro do 002 nós precisamos colocar PIN correto, porcento de, né, tentativas. Tentativas restantes. Para ficar melhor aqui, vamos colocar isso aqui assim. Perfeito. PIN correto, aí esse porcento D vai ser substituído pelo valor do attempt, né? Tentativas restantes. Aí aqui, outra coisa que a gente precisa fazer é deixar esse método como estático, né? Para que a gente consiga pegá-lo sem precisar instanciar. Então vamos aqui, aí aqui em vez de chamar diretamente aqui o enum, nós vamos chamar o método ping002 getMessage e nós vamos passar o transaction ping.getAttempt. Na verdade, a gente vai fazer o update aqui, né? Daí ele retorna, esse método update ele retorna o transaction, aí a gente pega desse transaction já atualizado para informar para o usuário a quantidade de tentativas que aí ele ainda tem, tá bom? Então é isso, então a gente valida aqui se o usuário tem tentativas ainda para fazer. A gente não precisa validar se está bloqueado ou não, porque a gente já criou essa validação lá na chamada do método, né? Ele já nem chama esse método aqui se for bloqueado, tá? A gente poderia também fazer, né, uma validação aqui, né, if transaction pin.getBlocked. O que a gente pode fazer é tirar então de lá de dentro do transfer, né, essa exceção. Vamos pegar aqui a implementação do transfer. A gente pode, aqui ele verifica, né, se está bloqueado e ele estoura essa exceção. Então o que a gente pode fazer é deixar tudo lá, né? Vamos centralizar em um lugar só, tá? Então eu vou copiar isso aqui, eu vou remover isso aqui daqui. E aí vou colocar isso aqui. E nesse caso, ele vai partir do transaction pin aqui, tá? Então, deixa eu só mudar isso aqui. Pronto. Então, aqui ele recebe transaction pin, verifica se está bloqueado. Se estiver bloqueado, ele já estoura uma exceção dizendo que o pin de transação está bloqueado. Caso não, a gente manda para validação. Se a senha bater, né, se a senha não bater, a gente vai atualizar a quantidade de tentativas, faz o update, né, do transaction pin e estoura a exception. Caso a senha seja correta, mas a quantidade de transações seja menor que 3, aí a gente chama aqui o restore attempt e faz um update, tá? E retorna true. Aí aqui então a gente só chama, né, o transaction pin validate e aí valida já se a senha está bloqueada, se a senha está errada.
e instaura as exception dentro do próprio validate. Tá. Agora acredito que sim, agora acredito que a gente tenha finalizado aqui as implementações dos casos de uso. Vamos continuar aqui, né, com a configuração da criação das entities, né, trabalhando no módulo de infrastructure. Nós já tínhamos configurado o application e baixado, né, as dependências, né. Eu vou atualizar o nome desse método aqui para desafio PicPay application. Perfeito. Aqui nós precisamos anotar essa classe como Spring Boot Application. Aqui nós vamos excluir esse Hello World e vamos colocar um Spring ponto Spring Application, na verdade, né? Spring Application ponto run. E aí aqui nós vamos passar o nome da classe, né? Ponto class e passamos os argumentos. Agora a gente pode chegar aqui e iniciar esse projeto, né, do Spring Boot. É isso, o projeto startou na porta 8081, tá? Como a gente configurou lá no nosso application. Aqui, tá? Pessoal, essa aula ficou grande já, né? Essas refatorações que nós fizemos já tomou bastante tempo. E se a gente for fazer configurações da entidade e criação dos repositórios, essa aula vai ficar muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui e aí na próxima aula nós continuamos com a criação das entidades e dos repositórios. Desculpa essas refatorações todas que nós fizemos, né? Mas é legal que aí você consegue perceber, né, que às vezes nós precisamos refatorar o código. E se caso vocês estejam gostando, tá? Curtam o vídeo aí para que outras pessoas possam estar tendo acesso a ele. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.